Tá. Aí depois a gente apresenta a Fies, CIARB e tudo, né? Isso. Tá. Tem que apertar aqui para falar. Isso. Bom dia. Bom, conseguem me ouvir bem? Ah, muito bom dia a todos que estão aqui conosco. Eu gostaria de apresentar o nosso evento do Young Members Group do CIARB Brasil Branch, que é essa palestra-mentoria com renomadas árbitras que cederam o tempo da sua manhã para compartilhar conosco e, inclusive, aqui com todos os nossos futuros telespectadores, a sua experiência sobre arbitragem e também dicas sobre carreira, em especial para os jovens arbitralistas, e aqui tanto aqueles que são arbitralistas com menos de 40, como aqueles que estão ingressando agora na, na arbitragem. E aí agora eu vou passar a palavra para a doutora Lilian, que apresentará a Câmara da Fiesp. Olá a todos, eu sou a Lilian Bertolani, sou secretária-geral aqui da Câmara. Queria dizer que é um prazer receber esse evento, né, dos jovens do CIARB. A Câmara, ela já existe há 29 anos, ela é presidida pelo ministro Sidney Sanches e pela ministra Ellen Grace. Nós contamos, né, com 2 conselhos, e é interessante que nós estamos, neste momento, também, né, formulando o nosso grupo jovem, então a gente também vai contar com o apoio do CIARB e, quem sabe, a gente une esses esforços também. E a Câmara hoje já administrou cerca de 850 procedimentos ao longo desse período, né, entre mediações, arbitragens e dispute boards, e nós temos uma secretaria que hoje conta com 10 pessoas, né, trabalhando. E queria dizer que é um prazer recebê-los novamente. Se tiverem qualquer tipo de dúvida, né, fiquem à disposição aqui para que possamos saná-las. Obrigada, Bruno. Bom, agora passar a palavra para a doutora Cristina, que apresentará o CIARB. Bom dia a todos. Olá para quem irá nos assistir. O meu nome é Cristina Mastrobono. Eu sou a atual presidente do CIARB. E o que é o CIARB? CIARB são as iniciais de Chartered Institute of Arbitrators, que é uma instituição que foi criada em 1915 em Londres, com o propósito específico de desenvolver o uso da arbitragem e meios alternativos de resolução de disputas, né, no que se inclui agora a mediação, dispute boards também, e também uns outros mecanismos que já existem em outros países, mas não no Brasil. Então, ele surgiu dentro desse contexto de comércio internacional, onde a arbitragem era desde então, muito utilizada, e com o propósito de, não só de desenvolver o uso da arbitragem, mas de preparar pessoas para atuar de uma forma adotando altos padrões éticos e de eficiência profissional nesses meios de resolução de disputas. Então, o CIARB, ele tem sede em Londres, foi criado em 1915, tem filiais, que são os branches, que a gente chama, que são no mundo inteiro, já tem 40 branches espalhados pelo mundo, e 150 jurisdições com membros participantes dessa instituição. Então, ela é voltada principalmente, então, para pessoas que querem um aperfeiçoamento profissional nessa área e oferece não só treinamentos, como uma qualificação, há diversos níveis de qualificação que são dados, que são reconhecidos no mundo inteiro, e oferece também um grande networking para você conhecer, então, as pessoas que atuam nesse meio. E, bom, com essa explicação do que aí o Bruno aqui e a Gabriela fazem parte do Young Members Group, que é um grupo voltado especificamente para profissionais abaixo dos 40 anos. Então, esse evento tem esse propósito justamente de divulgar as nossas, enfim, os nossos propósitos, nossas diretrizes, e aproveitando aqui, quero agradecer muito a presença da professora Selma, que é essa, sim, uma referência, né, na arbitragem nacional e internacional, e a Lilian também, que conduz magistralmente essa Câmara de Arbitragem. Muito obrigado,
Cristina. Também reitero os agradecimentos aqui para as nossas queridas palestrantes, inclusive para a própria doutora, que também cedeu o tempo aqui. Brevemente sobre o Young Members Group. Nesse âmbito do escopo do CIARB, então, um fun fact que eu sempre acho muito divertido de compartilhar nesses eventos é que o charter do Chattanooga Institute of Arbitrators veio por uma carta real da Rainha Elizabeth, uns anos depois dele ser criado, mas também tem esse pequeno fato assim divertido. E nesse âmbito de promover a arbitragem, a mediação, o splitboard e outros métodos, o Young Members Group ele é voltado a disseminar tanto esses métodos para os jovens estudantes e profissionais, tanto do direito como em outras áreas, como também para promover os jovens que já estão nessa área, para que eles possam se conectar com os profissionais que já atuam e que possam evoluir na carreira aí tendo esse ganho mútuo. E indo agora direto para o nosso evento, brevemente vou me apresentar. Sou Bruno Canal, presidente do Young Members Group, do CIARB Brasil Branch, e quem também moderará o painel comigo, a doutora Gabriela Celidônio, que é ex-presidente do AMG e atual conselheira do nosso grupo. E então, começando agora com as perguntas, a primeira pergunta que nós gostaríamos de fazer para as palestrantes poderiam falar sobre como conheceram a arbitragem e os ADRs, então a mediação, o dispute board? Todos que estão aqui, também estão... Bom dia a todos que estão aqui, também os que estão nos vendo por streaming. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com todos, e especialmente para falar um pouquinho da nossa experiência, e esperando também poder colaborar na formação dos jovens, né, dos jovens advogados, dos jovens arbitralistas. E a sua pergunta é interessante, Bruno, como é que eu comecei a me interessar pela arbitragem? Evidentemente, eu sou aqui a mais velha de todos, né? E sou, assim, a pessoa que teve alguma oportunidade de estudar, ou seja, de estudar essa questão num momento, num ambiente em que ninguém tratava disso no Brasil. Então, eu estava no 5º ano da Faculdade de Direito, na Universidade de São Paulo, e nós tivemos um professor de Direito Internacional que ele tratou de arbitragem internacional. A matéria era arbitragem internacional, no 5º ano da Faculdade de Direito. Então, portanto, foi só no final do curso que eu ouvi falar que existia um instituto chamado Compromisso Arbitral. E arbitragem, sobre o enfoque da arbitragem internacional. E nós éramos pessoas privilegiadas, porque há 2 anos os professores do Departamento de Direito Internacional tinham inserido na grade curricular a arbitragem. Bom, eu já estava no 5º ano fazendo estágio, né, já trabalhando, fazendo estágio, sabendo como que era a lida forense e tudo mais, né? Eu fiquei encantada com aquilo. Aquilo foi assim uma centelha para mim, né? Ligou ali uma centelha, eu falei, mas o que é isso? Estou no 5º ano, nunca ninguém falou nada disso para mim, né? Eu peguei, comecei a estudar, achei aquilo super interessante, sou uma pessoa pragmática, objetiva, né? Falei, nossa, isso aqui resolve muito. E analisando na época, eu estou falando para vocês no finalzinho da década de 70, comecinho da década de 80, né? Eu me formei em 78. Aí eu peguei e comecei a estudar, daí fui para as bibliotecas, primeiro fui para livrarias, não tinha nada, não tinha livro nenhum, né? Quando tinha algum comentário do Código de Processo Civil, e aí tinha uns comentários, né, sobre os artigos 1072 a 1102 do Código Civil, do Código de Processo Civil, Código Civil lá com seus 2 artiguinhos, e nada nas livrarias. Fui nos sebos, encontrei livros interessantes, livros antigos, né? Um só também, né? Bom, daí eu peguei e falei, vou para o Departamento de Direito Internacional. E comecei a estudar, né? Comecei a levantar ali. E aí eu vi que existia um mundo em torno disso. No exterior, nessa época, a arbitragem internacional tinha florescido, né? Estavam as grandes discussões de eminentes arbitralistas internacionais, como o professor Philippe Fouchard, que incentivaram o Estado francês a criar, a regular a arbitragem internacional,
né? Que é uma arbitragem absolutamente diferente lá para eles da arbitragem interna, porque na França não existe arbitragem interna, é muito pouco. Então, com aquela sistemática da arbitragem internacional na França, se criou um mundo novo. E, assim, efervescente, pode-se dizer, né? Eu comecei a estudar aqueles livros e toda vez que eu ia para o exterior, eu ia numa livraria, sabe? Procurava na França, na Espanha e comecei a comprar os livros, né? E sempre aquela coisinha me ali, né? Sempre no meu radar, né? Fui trabalhar numa empresa multinacional, e aí nessa empresa multinacional eu comecei a me deparar com os contratos internacionais, né? E, e eu falei, eu vou começar a colocar cláusula compromissória, né? Nesses contratos, né? E, e a minha insegurança, né? A minha insegurança em fazer algo que eu nunca tinha feito. Peguei e fui falar com o professor Zé Carlos de Magalhães. Falei, professor, eu quero colocar arbitragem nos meus contratos. Só que eu quero me sentir segura de estar fazendo uma coisa correta, né? Ele falou para mim: venha aqui. Eu fui no escritório dele, lembro muito bem, ali na Avenida São Luís, e nós redigimos uma cláusula compromissória, né? Uma cláusula compromissória para um contrato internacional. E a partir daí eu comecei a inserir essas cláusulas nesses contratos, né? Nunca fizemos nenhuma arbitragem, eram arbitragens internacionais, nunca surgiu nada pelo período que eu estava lá. Aí eu fui fazer mestrado, resolvi fazer um mestrado, né, em direito tributário, né? Entrei na São Francisco, lá, fui fazer o pós-graduação em direito tributário. E aquela centelhinha que tinha, ela começou a se tornar algo mais forte em mim, né? E quando eu termino o curso de todos os meus créditos no direito tributário, evidentemente que eu escolhi uma matéria que era o quê? Arbitragem no direito tributário. Absolutamente insólito, totalmente deslocado da realidade, né? Falei, bom, isso aqui não vai dar, né? Não vai dar. E aquela coisa, eu falei, não. Aí comecei, né? E coincidentemente, nesta época, eu comecei a trabalhar aqui no Centro das Indústrias, no departamento jurídico da Fiesp, do Ciesp, né? E sempre estudando, sempre fazendo aqueles estudos, lendo as revistas, né? E não é que não fazia assim 2 meses que eu estava aqui trabalhando, surge um ofício endereçado para o presidente da Fiesp, perguntando se o Brasil deveria aderir à Convenção de Nova York. Quando eu recebi, nós éramos 16 advogados no departamento jurídico, aquilo caiu para mim, né? Eu falei, não acredito, né? Eu fiz, época, gente, era fax, né? Eu fiz um fax de 4 páginas, né? E mandei para o Mário Mato, porque era o presidente Mário Mato. E falei, óbvio que o Brasil tem que aderir à Convenção de Nova York. Isso é a abertura do comércio internacional, isso é importantíssimo para as empresas, para o comércio brasileiro. Bom, ele assinou, foi embora, né? Foi para Brasília, né? Passa um pouco, olha só como que é a vida da gente. E sempre eu lembro de uma frase do Pasteur, né? Ele diz o seguinte: ah, a sorte auxilia as mentes bem preparadas, né? Isso, as coincidências vêm ao encontro de você, né? Estava aqui no departamento, surge um convite. Bom, Bruno, você me fala se eu estou me estendendo muito, mas eu vou parar logo, logo. Não vou Não, falar, imagina, eu tô essa super é minha vida, interessado, porque não dá, anotando né? aqui. Aí surge surge um convite para a para o Empresariado Paulista indicar um representante para comparecer num congresso internacional patrocinado pelo BID na Guatemala, né? E aí eu pensei assim, eram 2 pessoas do Brasil que iriam, né? Iriam uma pessoa do empresariado e uma pessoa da academia. O professor, convidaram na São Francisco, e era o professor Irineu Strenger, depois ele acabou não podendo ir. E eu falei, não, eu me candidatei, né? Eu quero ir, né? Eu quero ir, né? E fui. Na hora que eu chego nesse congresso, na Guatemala, eu conheço todas aquelas pessoas que eu via naqueles livros, sabe? Professor Filipe Fuchá, pessoas importantes, Cremades. E aí estava também o secretário-geral da CCI, o Guilherme Álvares, e ele falou assim para mim, como fui conversar com ele e tudo, né? Ele falou assim, bom, esse bicho raro aqui do Brasil, né? Aqui. Falei assim, daí ele virou assim para mim e falou, você não gostaria de fazer um estágio na CCI, em Paris? Eu falei, nossa, eu adoraria, não é? Aí voltei para o Brasil e falei assim, como é que eu vou fazer esse estágio, né?
Aí eu peguei e falei assim, puxa, tá na hora da Fiesp aqui do Centro das Indústrias, São Paulo tem uma câmara de arbitragem, né? E fiz um projeto. Fiz um projeto e levei na maior cara de pau, né? Por isso, o máximo que eu podia receber era um não, né? E submeti ao presidente da Fiesp, era o doutor Carlos Eduardo Moreira Ferreira, na época, né? Ele era advogado de formação, ele nos deixou uns 2 anos, uma pessoa fantástica, né? Super positiva, e sempre olhando para frente, sabe? Achando que as coisas não têm impedimentos, que a gente tinha que afastar as dificuldades. E ele escutou, né? Achou aquilo. Ele era advogado de formação, como eu disse, então ele entendeu o que eu estava dizendo, né? Olha, isso aqui é uma forma de solucionar conflitos com mais facilidade, fora do judiciário, com pessoas independentes, imparciais, e isso é algo que é praticado no exterior. A gente precisava trazer essa ideia aqui para o Brasil, né? Ou pelo menos desenvolvê-la, né? Porque os institutos que estão no nossa legislação são natimortos, né? Ninguém usa, né? Aí ele só falou, ele fez 2 perguntas para mim. Ele falou 2 coisas para mim. O que você precisa? Aí eu falei assim, eu gostaria muito de assinar as revistas internacionais, ter mais livros para estudar, né? Para poder ter uma coerência, assim, saber muito bem o que eu vou fazer aqui na Câmara para instituir a Câmara, porque não tinha nada, né? Falei, mas eu também preciso de mais uma coisa, né? Falei, eu precisava fazer um estágio no exterior. Eu preciso saber como, eu conheço a teoria, mas não conheço a prática, né? Ele falou assim, vai em frente, né? Bom, fui para Paris, fiz estágio na CCI, voltei. Quando eu vi, eu fiquei tão entusiasmada com o que eu vi, falei, não é possível que a gente vai continuar fora do mundo aqui no Brasil, né? E até tinha um autor, tem um autor, um autor francês, o professor René Davy, que falava no livro dele, né? O Brasil é uma ilha de resistência à arbitragem. Falei, nós vamos acabar com essa resistência, né? Não vamos quebrar isso, né? E aí, voltei, eu escrevi um artigo no Estado de São Paulo sobre arbitragem e comércio exterior. E era interessante porque era uma sessão que a Associação dos Exportadores Brasileiros tinha no Estado de São Paulo, às terças-feiras, que chamava Marinha Mercante. Liguei lá, falei, olha, eu tenho um artigo, eu gostaria tanto que vocês publicassem. Vocês podem publicar isso aqui, é interessante, o comércio internacional do Brasil. Eles publicaram uma página inteira no Estadão. Eles tinham, né? Lógico que o meu artigo não foi uma página inteira. Mas, assim, aquilo teve uma repercussão muito importante. Uma pessoa lá em Recife leu, né? Que foi o Petrônio Muniz, que estava interessado também em fazer com que a arbitragem existisse no Brasil, né? E foi aí, então, que começou tudo, que eu me envolvi na elaboração da lei, e aí a Câmara foi instituída em 95, a gente começou com um papel de divulgação muito grande da arbitragem, porque nós montamos tudo aqui, os regulamentos, o primeiro regulamento de arbitragem expedita no Brasil já tinha na Câmara, né? Em 1994, a OMP, Organização Mundial da Propriedade Intelectual, criou a Câmara de Arbitragem, né? E mediação. E então, naquele momento, eles criaram essa figura da arbitragem expedita. Eu falei, nossa, que coisa bacana, vamos fazer aqui também, né? Então, redigimos os regulamentos, a Câmara começou a funcionar de uma maneira muito humilde, muito simples, como um braço do departamento jurídico, absolutamente independente, mas como um braço, porque não tinha nem estrutura, nada. E aí o papel maior era de divulgar. E as instituições tinham essa possibilidade de ter muita visibilidade, de muita credibilidade. Então, isso começou aqui na Câmara e se desenvolveu. E aí, quando você dá conta, você está envolvido em tudo, né? Então, foi isso. E foi na escola, na faculdade que eu me interessei, fui atrás, eu fui atrás porque nada cai no colo da gente, né? Isso é muito importante para os estudantes saberem que eu tenho um artigo que eu recomendo e depois para as pessoas lerem, até que está no nosso site, que chama Arbitragem ao Estudante de Direito, né? Depois, se vocês quiserem, posso passar também o texto para você, Bruno, para os alunos verificarem, né, que a importância de você não se limitar ao que você aprende na escola, na faculdade, né? O professor, ele passa uma ideia, compete a você se interessar e ir fundo,
Quando eu dava aula, eu falava para os meus alunos, né? Dava aula de arbitragem aqui no curso de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Eu falava, olha, gente, com devido respeito, quem se limita ao que o professor fala, né, em sala de aula fica medíocre, no bom sentido, né? Você tem que sair daqui, pesquisar, estudar, levantar, porque é aí que você vai refletir, que você vai verificar. Então, o que me parece muito importante, especialmente no momento atual que a gente vive, que todo mundo está acostumado com o celular, fazer pesquisa na internet, gente, a gente precisa de duas coisas importantes: aprender a compulsar os livros, ir às fontes, estudar obras antigas, entendeu? E mais, ter tempo para pensar, né? Eu verifico isso hoje, as pessoas precisam ter tempo para pensar. E não é grudado no celular, grudado no computador que você vai fazer isso. Você precisa de tempo para amadurecer, né? Depois a gente pode continuar a falar sobre isso, eu acho que é suficiente, Bruno. Muito obrigado, professora Selma. Realmente é muito interessante. E acho que é um ponto que pelo menos eu sinto toda vez que a gente faz algum evento de carreira, ou quando eu vou nas instituições parceiras, a gente vê um evento de carreira, é que todo profissional bem-sucedido parece que começa de um certo ponto como qualquer outro profissional, mas de repente chega uma oportunidade que não é desperdiçada. Então, eu acho muito interessante, quando eu sou fanático por uma peça da Broadway, que é Hamilton. E aí, então, tem uma frase muito importante do protagonista, que é justamente um garoto de 19 anos que chega nos Estados Unidos e se desenvolve lá para ser general e secretário de Estado, criador do Banco Central. Que a frase, a sua catchphrase na peça é justamente do not throw away your shot, ou I will not throw away my shot, que acho que entra exatamente nesse ponto do pastor de que a sorte favorece as mentes É. mais aguçadas. Então, eu gostaria de... Já na sua linha de ditados, vamos ficar com alguma coisa aqui bem tupiniquim, né? Bem caipira, que diz o seguinte: o cavalo passou arriado. Você perdeu a oportunidade, entendeu? Você não pegou aquela oportunidade, você perdeu. Ela não volta. Você vê que não importa o tempo ou a cultura, né? França, Brasil, Estados Unidos, sempre tem uma frase para definir esse conceito, né? Exato. Bom, eu gostaria de repetir a pergunta, então, a doutora Cristina, a doutora Lilian, por favor. Ah, bom, já que a gente falou, vocês estão aí falando dos ditados, tem um bem mais, né? Tem uma alegoria bem mais antiga, que é do Cronos e o Kairos, né? Que são o deus do tempo, que é o que dá o tempo, o tic-tac que vai passando, e o Kairos, que inclusive não tem cabelo na nuca, que ele passa e você tem que agarrar, que são as oportunidades da vida. E olha, Selma, muitíssimo interessante esse seu depoimento. Eu acho que eu até já tinha ouvido um pedaço uma vez, mas não com esses detalhes, e realmente eu acho que é uma inspiração, até para quem já tem uma carreira mais antiga, né? Como é o meu caso, quer dizer, eu não estou entre os young members, eu estou entre os não tão young members, mas, assim, para focar um pouco mais, eu conheci os meios de resolução de disputas por meio do meu trabalho como procuradora do Estado, que eu fui procuradora do Estado de São Paulo, e numa época eu participava, juntamente com a equipe da Secretaria da Fazenda, eu participava das negociações de empréstimos com o Banco Mundial e com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, bancos japoneses, e, invariavelmente, esses organismos multilaterais de financiamento, eles exigiam que os contratos que iriam depois usar esses recursos tivessem cláusula de arbitragem, né? Ou seja, que escolhessem a arbitragem como meio de resolução de disputas, e por isso é que a administração pública ela já poderia usar a arbitragem no Brasil quando em contratos custeados por esses recursos, mesmo antes da lei de arbitragem ser alterada em 2015, quando então ficou claro que a administração pública poderia usar a arbitragem. Então, nessas discussões, começou a surgir isso, né? E eu também falei, bom, mas o que é isso? Nunca tinha ouvido falar. Mas também não foi um envolvimento tão grande, porque era uma exigência praticamente do banco, você não tinha nem muita discussão ali. E depois, dentro dessas coincidências que vão acontecendo, né, no seu trabalho, eu fui trabalhar com concessões e parcerias público-privadas, e na hora de redigir a minuta do contrato, surgiu o tema da arbitragem, e foi então que eu comecei a me
a me envolver bastante com isso, que foi em mais ou menos 2011, 2012. Desenvolvemos a primeira cláusula de arbitragem, que foi mais ou menos o que a Selma falou. Eu falei, bom, vamos usar então compromisso arbitral, mas como a gente usa isso no âmbito do Estado? Não tinha experiência, não tinha nenhum contrato de outros entes públicos usando a arbitragem, e a gente acabou desenvolvendo isso. As primeiras cláusulas foram péssimas, quando eu penso hoje, ainda bem que muitas foram mudadas depois, mas é o aprendizado da vida, né? Hoje em dia o Estado tem cláusulas excelentes que são inclusive copiadas por outros entes públicos. Então esse foi o meu envolvimento. Muito interessante e também saber essa influência que teve o mercado internacional, especialmente o Banco Mundial, em favorecer a arbitragem, né? Sempre vê que tem, quando o dinheiro é de fora, o investidor normalmente gosta de ter um foro mais neutro, né? Pelo menos acho Exatamente. que O objetivo desses organismos é justamente fomentar uma concorrência também para investidores internacionais, e uma garantia que esses investidores sempre pedem é que haja arbitragem como meio de resolução de disputas. Doutor, interessante essa questão, porque o enfoque do banco é o seguinte, assim, na minha acepção, né, o enfoque do banco, além de você ser da arbitragem ser um meio mais rápido de resolver o conflito, é que a cláusula compromissória no contrato, ela não é apenas uma cláusula de solução de conflitos, uma cláusula jurídica, ela é uma cláusula financeira. Porque se você consegue resolver um litígio, por exemplo, a doutora Cristina estava falando de parcerias público-privadas, né? Que são contratos de longa duração, contratos de valores vultosos, contratos que envolvem muitos agentes, né? Bancos de financiamento, seguradora, toda uma estrutura, uma arquitetura, vamos dizer assim, uma engenharia em torno desses contratos. Se você começa a ter um conflito aqui e não resolve, aquilo pode passar em cadeia para os outros, né? E a cláusula compromissória, portanto, ela é considerada uma cláusula financeira também, porque você pode resolver com mais rapidez, né? Envolve custos de economia nos custos de transação. Então, o mote principal da inclusão dessas cláusulas da imposição, quer dizer, ou da solicitação que tenham, é isso, né? No sentido de que a cláusula de arbitragem não é apenas uma cláusula de solução de conflitos, é uma cláusula financeira, ela contribui para a redução dos custos de transação, e também porque você sabe, apesar de você ser um contencioso na arbitragem, é um contencioso, vamos dizer assim, que não é aquele contencioso tão desgastante como é no judiciário, né? E também a gente não pode esquecer que tem que falar em mediação, em negociação, né? Que são instrumentos também que são inseridos nesses contratos, né? Bom, então agora, por favor, doutora Lilian. Obrigada, Bruno. Bom, gente, a minha história de começo aqui na arbitragem, primeiro, se deve à professora Selma Lemes. Sem ela, a Câmara não existiria. Então, obrigada, professora, pelas portas abertas. Bom, mas a minha história é bem diferente também, né? Eu me formei em 2005, em Londrina, no Paraná, na UEL. E o coração me fez vir para São Paulo. Então, eu já prestei a OAB aqui em São Paulo, já namorava o meu marido. E trabalhei, eu tive 3 primeiros empregos. Essa história é bem engraçada, mas fica para outro momento. Meu pai falou que eu era até insubordinada. Gente, olha que absurdo. Mas aí eu me fixei, né, efetivamente num escritório que eu gostei bastante, que era uma boutique que trabalhava na área de vigilância sanitária, bem, bem diferente. E lá eu fui estudar, né, direito administrativo, fiz uma pós lá na PUC, no COGEAI. E aí o tempo foi passando, eu fui ficando insatisfeita, eu queria aprender mais, né? E como eu sempre tive, né, como habilidade, né, a boa escrita, né? Então eu tinha muita dúvida, né, quando eu prestei vestibular, se eu queria direito, se eu queria jornalismo, se eu queria, enfim, alguma outra coisa nesse sentido, né? E aí, né, apareceu uma oportunidade na revista dos tribunais. A revista dos tribunais ela tinha acabado de ser adquirida pela Thomson Reuters,
E eles estavam, então, digitalizando todo o conteúdo da revista dos tribunais e criando um produto que chama RT Online, que acredito que a maioria de vocês deve conhecer. Bom, e aí falei, poxa, é uma oportunidade bem diferente essa, né? E aí falei, não, vamos fazer esse teste, vamos para lá. E aí, então, eu entrei lá na revista dos tribunais, e lá na revista dos tribunais eu comecei a trabalhar, então, com muita tecnologia, efetivamente, porque a gente, né, migrava conteúdo, analisava conteúdo, fazia pesquisa necessária para as buscas, tudo mais. Depois eu fui trabalhar também com a parte de legislação, VADIME, com também uma parte de legislação tributária. Lá pelas tantas, gente, eu sabia já praticamente programar em HTML. E eu assim, né, e o meu marido é de TI, né, não é do direito, né, um dia a gente conversou, eu falei, nossa, o que será que eu estou fazendo com a minha vida? Será que está certo isso, né? Assim, eu sempre trabalhei com coisas muito específicas, né, desde antes. Bom, até que o meu ciclo, né, se encerrou lá na revista dos tribunais, e foi quando eu ganhei, né, e é engraçado, eu tenho um toque da maternidade nisso tudo, eu tinha acabado de ganhar minha primeira filha, a Gigi, e a Gigi foi prematura, então, né, quem teve filho prematuro sabe que é, né, uma coisa bem difícil, hospital e tudo mais. Então, eu consegui um tempinho para ficar com a Gigi, então a minha ideia era falar, olha, né, eu vou aproveitar esse tempo que eu estou fora do mercado de trabalho para ficar um pouquinho com a minha filha. E aí eu resolvi fazer um post no Facebook para me desvincularem da RT, né? Assim, né? Eu falei, olha, né, pessoal, eu tô saindo da RT, muito obrigada por tudo, tudo mais. Né? Agora eu vou ficar um pouquinho curtindo a Giovana, né? Gente, não foi 5 minutos que eu postei isso no Facebook, né? Uma pessoa que tinha sido meu chefe lá na RT, o Marcelo, me mandou uma mensagem: tem certeza que você quer ficar em casa? Depende. E aí a gente estava com uma oportunidade, ele estava, né, numa oportunidade com a empresa LexisNexis, que é muito conhecida principalmente fora no Brasil, né, que estavam abrindo um braço editorial aqui no Brasil, e tinha um produto específico também que era online, digital e tudo mais, então, né, eu me adequava ali perfeitamente para a vaga. E era de arbitragem. Então, eu comecei a estudar arbitragem trabalhando na LexisNexis. Então, eu tive o privilégio, né, de falar com os principais nomes da arbitragem naquela época, porque todos escreveram, né, notas. Então, eu estudei, foi muito mais que uma pós-graduação ali, foi muito profundo. Né? Eu tinha que traduzir aquele conteúdo para o leitor que nunca tinha tido uma experiência com arbitragem na vida. Então, daí eu fui desenvolvendo networking, né? E depois de 2 anos, infelizmente, a empresa resolveu que ia fechar a operação, o resultado não era muito aquele que estava esperando, aqui no Brasil era diferente do que tinha lá fora e tudo mais. E eu ganhei o Gabriel, meu segundo filho, né? Isso tudo foi quando eu já tinha acabado de ganhar o Gabriel. E aí, o que foi muito bacana foi que eles propiciaram um período com uma consultoria para a gente pensar no que a gente queria fazer da carreira dali para frente. Então, eu tive lá um período sabático para pensar no que eu queria fazer. Aí eu falei, puxa vida, eu conheci tanta gente nesse meio de arbitragem, né? E aqui é uma confissão para vocês, que hoje em dia pode parecer ridícula, mas quando eu estava na faculdade, uma coisa que me incomodava profundamente nas aulas de processo civil, né, era você poder usar o processo para chegar a absolutamente nada, né? Assim, é você não realizar aquilo que o direito material pede, né? Usar o processo como instrumento para não conseguir o direito. Então, eu tive um pouco de dificuldade, inclusive, em estudar o processo civil, porque isso me despertava, né, assim, uma coisa ruim na época. Eu vi que a arbitragem não, a arbitragem era um rito, né, muito mais simples, né, onde o foco era o direito material. Então, aquilo tudo foi me criando, efetivamente, uma paixão pelo tema. Aí eu resolvi que eu ia trabalhar para uma câmara de arbitragem, né? Mas, gente, se eu soubesse o quanto o mercado é pequeno, talvez eu teria pensado 10 vezes, né? E aí eu falei, não, eu quero fazer isso. E na época, a doutora Daniela Gabay, que é professora da FGV, ela era minha vizinha, nossos filhos eram melhores amigos. E aí eu contei para ela o que tinha acontecido, tal, né? E aí ela, mas o que você quer fazer? Eu falei, tô pensando em trabalhar numa câmara. Ok. Aí eu cheguei a fazer teste numa concorrente, mas na época eles só contratavam pessoas mais júniores, que não fazia sentido para o meu perfil.
E aí a Daniela me mandou, olha, você viu essa vaga aqui? Aí eu olhei lá, Câmara, Ciesp, Fiesp, será? Falei, bom, não tenho nada a perder, né? Tô no mercado, vamos lá, me candidatei, né? E aí eu me lembro que me chamaram para uma entrevista, e eu sempre brinco que foi a entrevista mais difícil da minha vida, porque quando eu entrei na sala estava a professora Selma Lemes, professor Luiz Olavo Batista, ministra Ellen Grace. Eu já olhei para aquilo e falei, meu Deus. Mas aí é engraçado, né? Como cada momento da vida é um, né? Eu pensei, veio um sentimento em mim de gratidão. Eu falei, olha, eu não sei o que vai acontecer aqui, mas só de eu ter conhecido essas pessoas, ter tido essa oportunidade, eu já estou muito grata, né? E eu fiquei calma, né? Acho que fiquei, né, professora? E eu fiquei calma e consegui responder. E à época, a ministra Ellen estava justamente procurando alguém com um perfil que entendesse um pouco de tecnologia e de adaptação de regulamento de conteúdo, porque ela já vislumbrava o portal da Câmara, que hoje existe. Então, eu fui contratada com a missão, né, de fazer o portal da Câmara, né, encontrar a plataforma adequada para isso. Então, isso foi em 2019 que eu entrei aqui, fiquei 2 anos como secretária-geral adjunta, depois fui promovida a secretária-geral, e aí o que é importante que a professora fala, né? A gente também tem que correr atrás. Então, eu fui, né, correr atrás, eu fiz um mestrado, né? A professora também participou da minha banca, a professora sempre me acompanhando. E é isso, gente. É importante a gente aproveitar as portas que estão abertas e é incrível como a vida vai trazendo os elementos necessários para você desempenhar, né, as suas habilidades na sua profissão. Então, em algum momento eu fiquei, meu Deus, o que que eu estou fazendo? Será que essas habilidades que eu ganhei vão ser úteis no futuro? E todas elas se uniram em algum momento. Então, é essa a história. É realmente muito interessante como a gente vai adquirindo habilidades e chega um momento em que tem uma vaga que precisa de alguém exatamente com aquelas habilidades bem únicas. E acho que isso entra muito no ponto de networking, que é a próxima pergunta aqui da Gabriela. Então, Gabi, por favor. Acho que o meu já estava ligado. Bom, primeiro eu quero agradecer esse presente de estar aqui hoje escutando vocês, três mulheres incríveis, com histórias incríveis, e que com certeza nos ajuda muito, né, a pensar a nossa carreira, os caminhos, e principalmente tudo que acontece com a gente, como a gente monta esse quebra-cabeça num sentido que em algum momento vai fazer um sentido maior, que hoje a gente talvez não consiga enxergar plenamente, né? Mas falando um pouco então dessa rede, né, desse networking, a gente sabe que o sistema de arbitragem ele depende dessas indicações, né? E como que ele exige, né, que a gente conheça essas pessoas que atuam no setor e tudo mais. Como que vocês veem, aí endereço primeiro para você, Lilian, mas depois quero ouvir os comentários da professora Selma e da nossa presidente Cris. Como que você acha que a gente pode conduzir esse networking de uma forma mais eficaz, com mais estratégia, para conseguir essas indicações, né? Que acho que é o intuito. Você está falando de indicações de ser árbitro? Isso mesmo. Tá. Bom, gente, até fico lisonjeada, eu ainda não sou árbitra, tá? Quem sabe no futuro. É, mas o que eu vejo, né, aqui olhando a experiência da secretaria a respeito das indicações, é a construção de uma reputação, efetivamente, né? Então, essa reputação ela é construída efetivamente na academia, então os grandes professores normalmente são muito indicados, né? Os árbitros que obviamente, por mais que os processos sejam sigilosos, as grandes bancas, né, conhecem o trabalho dos árbitros e fazem essas recomendações. Então, ele efetivamente é um mercado de muita reputação e uma coisa que é importantíssima, pensar a especialidade também, né? A gente hoje vive um momento em que a gente está tendo um boom na arbitragem de infraestrutura, né, na arbitragem de energia, né, e vários setores, enfim, precisam desses especialistas. Então, acho que a gente está tendo um momento de oportunidade de que, né, as pessoas se especializem nesses segmentos e, com certeza, né, construindo uma reputação, né, a priori acadêmica, mas depois profissional, as indicações virão. Então, acho que é um fluxo natural. É interessante essa pergunta,
porque eu sempre falo, né, arbitragem é uma técnica, né? Você aprende a técnica, como funciona, entender que se não se aplica o Código de Processo Civil, mas sim os seus princípios, né? Então, é uma técnica. Agora, nós nunca podemos esquecer o direito material, né? Então, é muito importante para o estudante eleger uma área que ele goste, porque é impossível você conhecer tudo, né? Mas essa eleição, ela parte de uma base. A base é o direito privado, né? Então, se você conhece bem direito civil, né, um ponto fundamental. Segundo, isso eu me deparei e fui percebendo com o decorrer da prática da arbitragem, né? Como é importante a gente conhecer questões, matérias de introdução ao estudo do direito, de filosofia do direito, de ler os livros do professor Miguel Reale, né? Por quê? Porque é a base. Quando você se depara como árbitra com algo complexo de resolver, muitas vezes, quando eu, inclusive, estou fazendo pareceres, eu percebo que a origem daquele problema, a solução daquele problema, está na filosofia do direito, está na base, está nas coisas mais elementares, entendeu? Está na estrutura, vai nos princípios, né? Então, é muito importante para o profissional que tem interesse em trabalhar com arbitragem, ser indicado árbitro, ter uma boa formação de direito material, né? Quando eu dava aula, por muitos anos nós organizamos um curso na Fundação Getúlio Vargas, que era o GV de arbitragem, o Pedro Batista Martins e eu. E os primeiros cursos foram cursos assim, super interessantes. A gente formou mais de 450 pessoas em 8 anos. Eram cursos anuais, depois viraram semestrais, arbitragem e mediação. Bom, a gente recebia alunos que não eram apenas advogados, né? Que tinham outras profissões, porque ser árbitro pode ser qualquer profissão, né? Normalmente engenheiro, administrador. E eu recomendava porque nós recebíamos os alunos e eram pessoas, assim, não eram do mesmo extrato de conhecimento, né? Então, tinha uns que sabiam mais, outros que sabiam menos, né? E eu falava para eles, olha, 2 livros fundamentais. René Davy, né? O livro do René Davy, Grandes Sistemas de Direito, Grandes Sistemas do Mundo Contemporâneo, alguma coisa assim, agora não recordo bem o nome, Grandes Sistemas. Nós estudávamos com esse livro, propiciava que as pessoas, porque a arbitragem está vinculada à área internacional, então propiciava grandes sistemas do direito mundial, alguma coisa assim. René Davy. Hoje em dia, obviamente que ele já faleceu, mas ele é reeditado, tem em francês, mas também tem em português, tem traduzido em Portugal esse livro. E o segundo livro era um livro do Vicente Hall, O Direito e a Vida dos Direitos. 2 volumes. Leiam esses livros, eu falava porque eu tinha que pelo menos nivelar as pessoas nesse curso. Leiam esses livros que vocês vão começar a entender ou ter uma maior receptividade com referência do que vocês estão aprendendo aqui na arbitragem, né? Então, a Lília falou muito bem, você tem que se especializar numa área, né? Obviamente, depois de ter essa base, né? E áreas importantes que a gente está vendo hoje em arbitragem, por exemplo, é a arbitragem esportiva, né? São áreas que têm um grande potencial de desenvolvimento. A pesquisa de arbitragem em números demonstra quais são as matérias mais tratadas em arbitragem: direito societário e matérias com referência à construção e energia. Então, são essas questões que defluem, que vêm para a área de arbitragem, né? Obviamente também questões contratuais, várias matérias, mas então o estudante ou então as pessoas que estão se preparando para atuar na área, ela tem que pensar nisso, né? Eu tenho que ter uma boa base de conhecimento jurídico. Esse conhecimento jurídico vem pela filosofia do direito, vem pelo direito privado, aí eu vou me especializar, e aí você vai subindo degraus, né? É uma questão de você subir os degraus para você poder se sentir uma pessoa que tenha a maturidade, né? Isso traz também com o passar do tempo. Não fiquem aflitos, ai meu Deus, eu nunca fui indicado. Quando isso vai acontecer para mim? Se prepara. Se prepara que você vai ser indicado, as pessoas vão te reconhecer. O ambiente, o network é importantíssimo, né? De você estar sempre em vários eventos de arbitragem,
trocar ideias, participar, isso faz com que você, que você se torne conhecido. Agora, a Lilian falou uma coisa fundamental: credibilidade, né? A pessoa tem que ser uma pessoa que seja honesta, né? Que seja, porque você vai decidir questões que as partes vão te trazer. Você tem que ser absolutamente independente, imparcial, não tem nenhum interesse na solução da controvérsia, entendeu? Você não pode ter vínculo com as partes, e às vezes até vínculo com os advogados, né? Então, é muito importante isso. O que nos sustenta, e não é na carreira de árbitro ou de arbitragem, é para a vida, né? É a credibilidade. Então, faça as coisas corretamente, seja honesto, né? Atente para o código de ética, sabe? Ontem mesmo nós estávamos falando sobre o dever de revelação do árbitro, né? O que o árbitro deve develar, o que não deve, estude as normas, veja as diretrizes, entendeu? Não é na sua perspectiva, é na perspectiva das partes que você tem que revelar. Então, tudo isso, cada coisa, cada pontinho disso vai fazendo com que você cresça, né? E as pessoas te reconheçam, e aí vão começar a surgir as primeiras indicações. Agora, um ponto fundamental que eu penso é o seguinte: quem tem interesse em atuar com arbitragem, principalmente os jovens, tem que ser secretário do Tribunal Arbitral. É a melhor maneira de você ter prática. Aprender a prática é por meio de ser secretário do Tribunal Arbitral, né? E hoje em dia, você praticamente não existe arbitragem que não tenha um secretário. E quando eu falo secretário, eu não estou me referindo à estrutura da Câmara. Eu estou me referindo àquela pessoa que trabalha geralmente com o árbitro-presidente, né? E que auxilia o árbitro-presidente, que auxilia a fazer pesquisa, que comparece às audiências, que vê as sessões de deliberação. É por meio da prática que você vai adquirir a habilidade, né, de poder atuar com a arbitragem. Então, o ponto primordial para quem quer trabalhar como árbitro ou ser árbitro, seja primeiro secretário de tribunal arbitral, né? Essa é a minha opinião. Perfeito, acho que a gente tem 3 pontos antes de passar para a Cris aqui, só para a gente resumir, não perder todo esse conteúdo. Então, acho que é preparo, 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 né? Não só confiar, mas amar o processo, né? Que é um processo de uma vida. E acho que essa última dica de ouro, né? De como ter prática, já que é um processo sigiloso, secretariar deve ser realmente uma oportunidade. Eu acho importante também a gente pensar, não é só ser árbitro, nomear se é ser árbitro. E de antemão já digo, hein, não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil atuar como árbitro, né? Por isso que é importante você ter essa experiência, ver essa experiência. Mas também como advogado. Eu acho que, na verdade, trabalhar como advogado em procedimentos arbitrais, se você pensar financeiramente, é muito maior, mais alto do que como árbitro. E aí, o que você precisa para ser um bom advogado na arbitragem? Hoje em dia, nós verificamos que os MUTs, por exemplo, esses MUTs que existem mundo afora, Brasil, mundo afora, eles estão contribuindo para a formação dos estudantes de uma maneira muito positiva. É a oralidade. Saber, entendeu? Saber se expressar, respeitar tempo. Na prática da arbitragem, a gente verifica isso. Quando você tem advogados um pouco mais jovens que estão praticando, que estão na arbitragem, expondo o caso, a audiência de exposição do caso, você verifica que o quê? Eles participaram de MUTs, né? Participaram de MUTs. Porque é a oralidade. A minha geração estava acostumada a escrever nos autos. Tudo era escrito. Hoje em dia é escrito também, evidente, as peças processuais. Mas o importante é você saber se expressar numa audiência, né? Então, a audiência, preparar uma audiência para exposição de caso, preparar uma audiência para oitiva de testemunhas, né? Por isso que trabalhar em escritórios, em bancas que atuam em arbitragem é muito importante. Você vai aprender com a prática, né? Então, tudo aliado, conhecimento técnico, profundo conhecimento de direito e a prática, vão fazer com que vocês sejam aí os artífices, né? Os praticantes da arbitragem. Perfeito. E ler os 2 livros, né? Do René Davi e do Vicente Rocha. São livros antigos, tá? São livros antigos, mas são livros que te posicionam no mundo, tá? Que é o importante. Cris, por favor. Olha, já foi dito bastante coisa aqui, eu concordo plenamente com as orientações que foram traçadas. O que eu tenho a acrescentar um pouco é focar um pouquinho mais na questão do networking, como que a gente faz isso, né? Porque eu acho que no Brasil a gente tem um pouco ainda de uma cultura, um pouco de vergonha, assim, de se expor, né? O que a
a Selma falou, antigamente era tudo por escrito, né? Os advogados eles eram preparados para fazer todas as alegações, tudo por escrito, então quanto melhor sua escrita, melhor o seu desenvolvimento profissional. Hoje em dia, além disso, porque isso obviamente continua sendo uma necessidade, mas você tem que saber falar, você tem que se expor, você tem que ir, enfim, sair do seu mundinho. E esse networking, eu percebi isso, eu fiz um mestrado nos Estados Unidos, e eu fiquei primeiro muito surpresa lá, porque as pessoas, os estudantes, eles vão, todo mundo se aproxima de todo mundo para conversar profissionalmente. Quer dizer, não você não vai bater papo para ficar amigo, você vai bater papo para se apresentar, falar, meu nome é tal, trabalho com tal coisa, minha experiência é tal, está aqui o meu cartão, né? E isso eu tenho percebido nos eventos internacionais, e no Brasil também funciona assim, mas nem todo mundo é preparado para isso, né? Eu vi até um estudo recente aí, uma questão que nesses eventos de networking, as mulheres elas tendem muito mais a ir para conversar, para buscar uma amizade, né, do que os homens que são mais focados nessa parte profissional. E isso, inclusive, gera depois mais problemas de dever de revelação do que em relação aos homens, porque os laços de amizade se formam mais facilmente. E eu até parei para pensar, falei, puxa, é mesmo, eu fiz tantas amizades nesses eventos que eu participo, né? E eu acho que eu perdi oportunidades de chegar e de ir para rodas ali que estão formadas de advogados que não conhecem o meu trabalho, porque a minha atuação sempre foi no setor público, né? E chegar e ser bem mais objetiva e falar, olha, vocês já me conhecem, Cristina Mastrobono, estou atuando, esse é meu conhecimento. E, enfim, eu acho que esse é um ponto que os estudantes brasileiros, os jovens advogados, eles têm que fazer. Então, perder qualquer tipo de vergonha, porque você não. É assim que funciona, é assim que o mercado funciona para as pessoas se conhecerem. Então, ir participar de congressos, participar de eventos nas câmaras, para as câmaras te conhecerem também, né? Isso também é muito importante. Eu sei que as câmaras elas sempre querem indicar novas pessoas para constar das listas e muitas vezes elas nem conhecem, elas não sabem quem são. Então, cabe a você ir levar esse seu e se expor, se apresentar. Os multis são meios super fundamentais para esse desenvolvimento. E a gente tem uma série de eventos, por exemplo, o São Paulo Arbitration Week. Os eventos são de graça, né? Às vezes é muito mais eficiente você ir num evento desses, que é num escritório, acaba o evento, você vai lá, se apresenta, meu nome é fulano de tal, eu faço isso, está aqui meu currículo, gostaria de conhecer um pouco mais, tem mais eventos, tem uma mala direta aqui de eventos do escritório que eu possa participar. E é assim, é meio cara de pau, obviamente sem exagero, porque tudo aquilo que é exagero já, né, e tem que depois mostrar competência, porque isso tudo aqui é um meio, não adianta nada isso sem ter o que a Lilian e a Selma falaram. E aí eu até falo, o CIARB, por exemplo, é um meio super interessante de networking, porque são pessoas, não só você tem acesso a uma rede de contatos no Brasil, como no mundo inteiro. No mundo inteiro você pode chegar, a pessoa tem lá a qualificação de fellow, por exemplo, você se identifica, já tem uma conexão em comum. Então é isso. Queria complementar também esse fato, um outro ponto necessário, né, importante, né, para você se fazer conhecido, é escrever, é ter artigos, né, a porta de entrada, por exemplo, de você se sentir, primeiro que você tem que ter uma boa redação, evidente, né, uma boa redação, poder de síntese, não é para escrever 500 páginas, obviamente, né, mas uma matéria algo que eu acho interessante para quem está querendo abrir portas, porque você passa a ser conhecido, não só porque você se apresenta, conhece, dá o seu currículo, que compõe, mas também pelo que você faz, pelo que você escreve, né? Então, um trabalho de conclusão de curso que você tenha feito, que é na área de arbitragem, batalha para publicar, coloca num site, entendeu? Um ponto fundamental que eu sempre falo para as pessoas me perguntar, como é que eu posso fazer para começar a entrar na área? Eu falo,
faça comentários, escreva artigos comentando jurisprudência. Não é difícil fazer isso, né? Você compulsa outras jurisprudências, compare, vá à doutrina, veja o que a doutrina fala, e escreva artigos, né? Com começo, meio e fim, evidentemente, né? Com a premissa maior, a discussão e depois a conclusão, né? Isso é muito importante, aliás, é muito importante para o advogado poder exercer a sua profissão, né? Saber escrever, e hoje em dia a coisa fundamental é saber ser conciso, né? Eu tenho uma frase do Humberto Eco que, assim, eu acho incrível, né? Ele fala o seguinte, que a concisão é a essência da inteligência, né? Então, se você souber escrever pouco e mandar sua mensagem direta, porque hoje em dia ninguém tem muito tempo, né? Então, peças processuais escritas com 100 páginas numa peça processual, pelo amor de Deus, isso aí nem na arbitragem ninguém aguenta, você tem que ser conciso. Eu lembro sempre de uma história de um juiz de Santa Catarina, que ele recebeu uma petição inicial com 123 laudas. Ele devolveu para o advogado e falou, me apresente essa petição com no máximo 15 laudas. É isso, gente, né? Então, ter uma boa redação. Agora vocês vão me perguntar, mas como eu posso escrever bem? Como você pode escrever bem? Lendo, sendo uma pessoa que leia, né? Leia jornais, leia outras atividades, a importância de uma atividade paralela, né? Não é só estudar em direito, ler livros de direito, não. Você tem que ler um romance, você tem que ver as coisas que te agradam, né? Então, procuram literaturas que te agradam, vê artes, porque quando você está fazendo isso, o teu cérebro está funcionando de outro jeito, né? E tudo se compõe. Eu acho que isso é importante. E um outro ponto que eu também falo, porque agora eu também tenho falado muito para jovens, né? É o seguinte: você tem que ser exigente com você, no sentido de você estudar, aprender, ter habilidades, mas nunca pense que você tem que ser o máximo, que você tem que ser assim, vamos dizer assim, você tem que estar dominando tudo, absolutamente tudo, porque isso é impossível, né? Na minha prática de trabalho, eu sempre pensei, eu não quero ser super em nada, eu quero fazer as coisas bem feitas, né? Então, se você pensa nisso, ó, eu tenho que fazer bem feito. O que é fazer bem feito? Um trabalho jurídico, fazer uma boa pesquisa, né? Procurar jurisprudência, ler a doutrina e dar um tempo. Dá um dia, 2 dias, você começa a raciocinar como você vai desenvolver aquele tema, o que é importante, né? E por isso que eu falei no começo, gente, sai, deixa os celulares de lado, entendeu? Deixa o computador de lado, ninguém precisa ficar tirando foto toda hora, sabe? A gente tem que dar um tempo para a gente pensar, né? E é dessa maneira que você vai poder, então, escrever um bom artigo e as pessoas começam a se conhecer. Quando você fala para alguém, olha, eu escrevi um artigo, eu gosto desse tema da arbitragem, né? Fiz uma pesquisa e hoje aí está tudo aberto, né? Assim, você pega a internet, você tem o Kluwer com tudo, você só vai saber. Importante também é ter critério comparativo. Quando você vai escrever, o que você precisa saber? Você precisa conhecer a sistemática brasileira, mas também você precisa conhecer a sistemática internacional, né? O que falam no exterior sobre esse tema, né? Então, aí você faz esse casamento, mas sempre falando, você tem que pensar, ter tempo para você pensar e refletir, né? Para fazer um bom trabalho. Perfeito. Quer já seguir para a próxima? Sim, claro. Bom, acho que aproveitando esse gancho sobre competência, confiança e, inclusive, Acho que a a gente tem uma produção. pergunta Sim, da claro, por plateia. favor. Bom dia, é realmente um presente estar aqui ouvindo as experiências de todas. Eu queria fazer uma pergunta breve sobre o network ainda, por isso que eu, desculpa, interrompi. É, é unânime que a gente precisa se expor e se conectar e dar as caras. E aí, uma pergunta que eu faço é como a gente encontra o limite de fazer essa aproximação de um jeito razoável, que não seja também até desrespeitoso com quem já está há mais tempo, já está ali, poxa, escreveu a lei, sabe? Como é que eu vou chegar assim, querendo sentar na janelinha, já que a gente já está aqui usando ditados? Não sei se vocês já chegaram a pensar, acho que eu queria ouvir de todas, na verdade. Como que vocês encontraram esse limite lá no começo de chegar, se aparecer, mas com muito respeito e adequação? Eu acho que é um trabalho contínuo, talvez, mas eu queria ouvir se já chegaram a pensar sobre isso. Como alcançar esse limite? Eu posso começar. Eu acho que o primeiro limite é a humildade, tá? É você ser humilde, ter perfeitamente, desculpa, ciência
que você é novo e não tem nada de errado nisso, né? Estou com 5, 6 anos de formado, estou correndo atrás, estou estudando, estou me preparando, estou aliando a parte prática, a parte do network, não é? Mas você tem que ser humilde. A melhor coisa é escutar, sabe? Você chega num ambiente, você escuta. Você pode falar depois se você tiver alguma coisa para agregar, entendeu? Não é chegar e querer começar dando seu cartãozinho, né? Não é assim, não é assim. Você tem que mostrar porque você está lá, porque você se interessa. O interesse, eu acho que o ponto fundamental é isso, é ter interesse. Então, você se interessa por um tema, você conhece uma pessoa que tem reputação na área, você pode, por exemplo, assim, já ter lido alguns artigos que ela escreveu, alguma coisa, comente o artigo, entendeu? É assim que se aproxima, que se conversa, jamais de uma maneira impositiva, né? Porque as pessoas admiram, não falo por mim, né? Eu admiro as pessoas humildes, entendeu? As pessoas que sabem se posicionar, que sabem o seu lugar, que são respeitosas, que não adotam intimidades que não lhe foram abertas, né? E hoje a gente vê muito isso, né? Pode ser que eu seja um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais velha e pense de uma maneira diferente, mas não, eu acho que é melhor você pecar pelo excesso da educação do que o contrário, né? E ser humilde, eu acho que é a porta de entrada para tudo. Eu acho que assim, é um pouco difícil essa pergunta, Luiz, porque depende muito do comportamento, da educação de cada um, né? O que para mim pode ser intrusivo, para o outro pode não ser, né? Mas eu acho que a pessoa tem que ter a sensibilidade de ver em que situação que ela está. Tem situação que é essa onde realmente você vai ouvir, você vai acompanhar, vai se apresentar, mas de uma forma talvez mais discreta. Tem situações que não, tem situações que a regra é, e aqui, né, eu discordo um pouco, Selma, olha, já ir dando cartão, por exemplo, quando você está num congresso internacional como o ICA, que o objetivo é o networking. Então, você já vai, você se apresenta, a primeira coisa é você dar o cartão até para você falar qual é o seu nome, tem gente do mundo inteiro, às vezes ele precisa ler o seu nome para entender exatamente a grafia, né? E dessas relações, é claro, isso é uma coisa bem mais superficial, mas dessas relações, muitas vezes, você acaba desenvolvendo um conhecimento, por exemplo, se de 30 cartões, depois você tem um trabalho de parar para separar. Eu gosto sempre de, quando eu volto para o hotel, até anotar as coisas, porque senão depois eu olho o cartão e não sei mais nem quem era, né? E quando eu acho que tem alguma coisa em comum, né, eu gosto de depois mandar uma mensagem, fazer um contato também por e-mail, né? E a partir daí desenvolvendo conhecimentos. Então, pessoas que vêm, estou indo para o seu país para um congresso, ou quem vem para o Brasil, já tive muito disso, pessoas que vieram entrar em contato comigo e a gente teve conversas profissionais bem interessantes. Mas talvez a regra de ouro principal mesmo, inicial, seja a humildade e educação, né? Assim, ouvir dos outros. E isso é interessante, as pessoas não ouvem, né, Selma? Todo mundo só faz pesquisa por celular e ninguém ouve muito o que o outro tem a dizer, né? E ouvir é, assim, uma questão essencial, até para você conseguir depois identificar o que eu posso desenvolver em comum com essa pessoa, né? Que contato eu posso fazer, qual que é o meu objetivo de fazer esse networking, né? Me parece também que o network desses multis são muito importantes para os jovens, né? É interessante, Cristina, que você está colocando de uma maneira que é bem materialista, né? Que é bem das arbitragens do ambiente internacional, né? Eu acho que tanto é que nesses congressos grandes você leva toneladas de cartão, né? Você leva toneladas de cartão e depois você nem sabe com quem você falou. Né? Nem sabe, né? Porque é assim o ambiente ali, é dessa maneira. Mas sempre tem uma pessoa que, de repente, você vai
tá no almoço ali, né? Você senta, ela senta do seu lado, você começa a travar uma conversa interessante, aí você troca o seu cartão. Eu sou mais dessa linha, sabe? Eu sou mais dessa linha, assim, um pouco mais intimista, né? De ficar, de esperar, dar um cartão, porque é desse jeito. Nesses grandes congressos que você tem 800 pessoas, por exemplo, você chega, nem vê, você não se lembra que você já falou com ela. Você não lembra que falou com ela. Mas assim, eu acho que deixar as coisas um pouco mais natural, né? É importante, lá todo mundo tá para discutir, para fazer esse network profissional, né? Mas a naturalidade eu acho que é importante. Não pode ser invasivo demais. Isso não pega bem, né? Não pega bem nenhum relacionamento, né? Especialmente no relacionamento também profissional. Luiz Henrique, eu vou falar agora de um outro enfoque até. Acho que hoje a gente tem uma ferramenta maravilhosa, né, já há alguns anos, que eu usei bastante, inclusive, que chama LinkedIn. Hoje em Sim. dia é necessário ter uma boa apresentação no LinkedIn. E o LinkedIn possibilita alcançar pessoas que talvez até quem esteja, né, em outros estados do Brasil, né, possam se comunicar. Então, eu já estive do outro lado, eu já pedi conselho pelo LinkedIn. Hoje em dia eu recebo pedidos de conselho pelo LinkedIn de como que eu posso ingressar na carreira jurídica. Através do LinkedIn é possível você acompanhar os eventos, por exemplo, né? Você consegue acompanhar os eventos, você, puxa, tem um palestrante que você admira, manda uma mensagem pelo LinkedIn se apresentando, olha, né? Eu sou a Lília, sou de São Paulo, né? Sou formada há tanto tempo, estou querendo trabalhar nessa área, vi que você vai estar no congresso tal, posso me apresentar, né? Eu vou estar lá. Então, acho que, assim, o LinkedIn hoje em dia é uma ferramenta poderosíssima, assim, muito poderosa mesmo, né? Ela te permite, né, virtualmente alcançar pessoas que talvez você não conseguisse de outra forma. E quando eu estava desse outro lado, as pessoas foram extremamente simpáticas comigo, assim, extremamente simpáticas comigo. Então, recomendo muito. E eu tenho umas iniciativas que são muito bacanas também, por exemplo, a gente tem, essa é só para mulheres, infelizmente, Luiz Henrique, mas tem o Arbitration Lunch Match, eu já participei com a Cristina, né, algumas vezes, onde a gente tem a oportunidade de conhecer, né, as jovens e de entender como que é o trabalho delas, então a gente tem, né, assim como tem esses encontros, tem o grupo, né, do CIARB, a gente tem, né, esses grupos. Hoje mesmo, conversando com a Gabriela, a gente, né, descobriu aí um evento que a gente quer fazer que é em comum, né? Então, isso vai me possibilitar também conhecer melhor o trabalho da Gabriela e vice-versa. Então, acho que é isso. E nós, mulheres, temos uma característica que, infelizmente, é muito nossa, que chama síndrome do impostor. Né? Enquanto os homens, né, eles veem, por exemplo, um descritivo de uma vaga e eles, 50% eu já, né, atingi aqui, eu vou, né? A mulher, normalmente, ela só vai se tiver 99,9, entendeu? Ela não se arrisca, né? A mulher dificilmente se arrisca. Então, né, como quadro de árbitros aqui, né? Às vezes as pessoas vão me perguntar, como que eu faço? Tá, eu explico o procedimento, quer mandar o currículo, né? Tem uma análise pelo nosso conselho. Mas a primeira coisa é, mande, Sim. né? Não tenha medo de mandar, mande, né? É, acho que na carreira da gente, na vida da gente, é sempre isso, não você já tem, né? Vamos lutar para fazer o diferente. Então, é esse o meu conselho. E você tem que também sempre mostrar o seu diferencial, né? O que que você tem de diferente? Se formou em direito? Não. Eu fui fazer isso, eu fui complementar. Línguas. É fundamental você conhecer língua, outros idiomas, né? E algo que as pessoas assim declinam um pouco aqui no Brasil é, por exemplo, o espanhol. Nós estamos aqui nós estamos no continente americano, somos os únicos que falamos português e não nos preocupamos em aprender o espanhol. Eu acho que é fundamental. Tem um mercado de trabalho muito grande na América Latina, sabe? Então, estudar o espanhol, tudo bem, você vai pensar em falar o portunhol, mas não dá. Não dá para falar portunhol num ambiente de trabalho, né? Você tem que falar muito bem, né? Então, não é só o inglês ou outras línguas, francês, alemão, é o espanhol. Eu acho que, na minha opinião, depois do inglês, você tem que saber falar espanhol, estudar espanhol, entendeu? Porque a gente tem todo esse mercado da América Latina para explorar.
E há entidades internacionais aqui que fazem esse link, por exemplo, a LARB, Associação Latino-Americana de Arbitragem, o CEA, que é o Clube Espanhol e Ibero-Americano de Arbitragem, todas instituições vinculadas à área de desenvolvimento do tema, né, não são câmaras de arbitragem, e que você faz excelentes networks, excelentes networks. E eles precisam também de árbitros internacionais, de árbitros, porque precisa ter essa rotatividade. Então, isso é muito importante as pessoas se aterem que o espanhol é o segundo idioma, o terceiro ou segundo idioma a ser falado. É muito interessante, acho que se eu pudesse fazer uma síntese seria, bom, educação, bom senso, mas também contexto e confiança, né? Acho que a mesma pergunta, com a mesma entonação, pode ser intrusiva num contexto e adequada em outro, né? Então acho que a presença nesses grupos arbitralistas e nesses eventos, né? Acho que até, Lilian, se eu pudesse até pensar numa estratégia aqui que eu pensei ouvindo o que você falou, eventualmente seguir o árbitro ou o autor ali de interesse no LinkedIn, ver que tem um evento ali, cria o seu grupo ou se une a algum grupo que você possa ter um motivo para se conectar com aquela pessoa, e aí no evento chegar, oi, te sigo no LinkedIn, acompanhei seu trabalho, faço parte de tal grupo, se possível, seria um prazer ouvir, mesmo que online. Acho que é sempre um caminho, né? Com certeza, e a receptividade vai ser muito maior, né? Ó, deixa eu só contar um fato pessoal que aconteceu. Uma vez eu fui num congresso, adorei o palestrante, mas era um super palestrante, não ia nem ter como eu chegar para me apresentar. E aí, quando terminou, eu fui no LinkedIn, encontrei ele, mandei uma mensagem, falei, nossa, foi muito legal, gostei desse ponto, desse ponto, desse ponto. E ele ficou tão feliz com a mensagem, ele, nossa, você não quer vir tomar um café? Fui, a gente fez um projeto juntos só por conta de uma mensagem de LinkedIn. Então, a força que tem, né, é uma ferramenta que todo mundo tem. E se você acha que se você assina, você pode mandar mensagem para quem não é da sua rede, que era o meu caso. E deu certo, né? Peraí. Opa, voltou? Bom, então, indo aqui para o nosso roteiro, a gente já abordou isso, mas acho que agora seria só a pergunta mais específica mesmo sobre a importância da experiência acadêmica como algo que aprimora a atuação do jovem arbitralista, ou então não só do arbitralista, mas também de quem aspira a trabalhar com mediação, dispute board. Não sei, professora Selma, se quiser começar. Cristina, comecei a ser todas as vezes. Eu posso começar. Bom, eu acho que é imprescindível, é super importante. Eu hoje me arrependo de não ter cursado algum mestrado no Brasil ou prosseguido com doutorado. Eu fiz um mestrado na Universidade de Chicago, mas na época, quando eu voltei para fazer a convalidação, seria bem complicado. Eu já atuava na Procuradoria do Estado, tenho duas filhas, na época eram pequenas ainda, então são escolhas aí que a gente tem que ir fazendo no decorrer da carreira que nem sempre a gente consegue fazer tudo, né? É, mas eu acho que é extremamente importante. Agora, mesmo que você não consiga desenvolver uma carreira acadêmica, porque por que é importante? Para justamente você desenvolver o seu conhecimento, você continuar estudando, você se aperfeiçoar numa matéria, você ser conhecida dentro de uma matéria que depois vai ser objeto de disputas, né? Mas eu acho que mesmo que você não tenha uma carreira acadêmica, dá para prosseguir os seus estudos sem ter esse apoio, porque o que a universidade é? No fundo, é um meio que vai te obrigando a estudar, né? Incentivando ali o estudo. Você pode, quando você não consegue fazer um mestrado ou doutorado, você consegue também conduzir esses estudos de forma autônoma, independente, né? Então, eu pessoalmente tentei sempre fazer isso e escrevendo artigos, e escrevendo artigos que a gente. Isso também eu acho que é um alerta, né? Não é qualquer artigo, né? Tem tanto livro hoje em dia de artigos, às vezes você espreme assim, não sai nada, não fica nada, né? Você lê um artigo inteiro, você fala, bom, o
que eu aprendi aqui, né? Eu gosto de, quando eu escrevo, eu gosto de escrever alguma coisa que realmente faça alguma diferença, né? Lógico que é difícil, não sei se eu sempre consegui, mas, enfim, é isso para dizer que é extremamente importante não só para o seu desenvolvimento, de conhecimentos de uma determinada matéria, para você, mas também para você ser conhecida dentro daquele tema. Bom, eu entendo que para você poder ter uma boa formação, você tem que ter uma formação acadêmica, né? Eh, não digo que as pessoas precisem fazer mestrado, doutorado, mas precisa sempre estar se atualizando, né? Se atualizando, tem tantos cursos, tem tanto esses MBAs, tem esse, por exemplo, esse mestrado profissional que tem na GV. Então, é importante, porque você precisa ter currículo, né? O seu currículo se faz com prática e com conhecimento científico, né? Então, é importante. Eu até tinha comentado, não, eu fui fazer um mestrado em direito tributário, com uma tese meio louca, na época, né? Hoje não, né? Porque hoje a gente tem até um projeto de lei de arbitragem especial tributária, que eu tive a oportunidade de colaborar. Mas, assim, o que eu fiz? Eu vi que aquilo não era o que eu queria, né? E eu perdi, falei assim, como eu já estava muito desenvolvida em questões de arbitragem, eu falei, olha, eu vou fazer um mestrado na área de arbitragem. Eu perdi todos aqueles créditos. Eu voltei para a faculdade e fui fazer todo o curso, todos os créditos de novo. E fui fazer numa área que eu queria. Então, eu iria ficar chorando, reclamando, ai meu Deus, mas agora eu perdi tudo. Perdi, porque não é o que eu quero, né? O que eu quero é essa área, a área de arbitragem. Percebi que nós não tínhamos nada sobre o árbitro, nada, né? Óbvio, não tínhamos nada nem sobre a arbitragem, mas assim, era muito importante, o sustentáculo da arbitragem era a figura do árbitro. Eu me dediquei a escrever uma monografia sobre o árbitro, princípios da independência e da imparcialidade, quase toda baseada em direito internacional, né? E eu fui fazer um mestrado em direito internacional, porque o direito tributário, eu vi que não adiantaria. Vou dizer que eu perdi o que eu estudei? Eu vou dizer não. Por quê? Porque o direito tributário é uma das disciplinas que melhor te propicia conhecimento e interpretação legal, né? Você pega o direito tributário, você vê, porque como é tão complexo, né? Os doutrinadores, em termos de interpretação do direito tributário, obviamente que é a base, é o direito civil, mas eles te levam para uma maneira de raciocínio que te ajuda muito, né? Então, isso é importante também para as pessoas pensarem, olha, eu fui fazer uma área e não gostei daquela área, agora quero começar uma área nova. Gente, arregaçar as mangas e ir atrás, né? Não é, e também não tem idade, eu acho, sabe? Porque tudo que move é o interesse, né? Então, é importante, é fundamental. Fundamental você ter um bom currículo. E você, como você vai, quando vai procurar uma colocação profissional? A pessoa não te conhece, vai ver o seu currículo, né? Você vai ser selecionado pelo que você já fez, pelo que você estudou, mas também pela parte prática, né? Pela parte prática. Então, não é só fazer mestrado, doutorado, e ninguém também quer ser professor. Você quer ter aptidão profissional para poder trabalhar bem numa área determinada, né? E hoje eu vejo que há tantas oportunidades, né? Algo que na minha geração nós não tivemos, que é você poder fazer um curso fora, de você ter uma bolsa de estudo, se você não tiver condições financeiras, né? Pelo CAPES, e passar às vezes 9 meses no exterior, ou 6 meses, ou 3 meses, ou até fazer cursos pela internet, né? Isso é muito importante. É importante porque é o que vai te dar o cabedal para você poder conseguir uma boa colocação. É interessante, né? Com certeza, é o que a gente estava falando, é a construção de uma reputação. Então, acho que a primeira coisa que você tem que adicionar para construir uma reputação e ter credibilidade é dominar a matéria. Então, sem dúvida, você desenvolver um trabalho científico a respeito daquilo faz todo sentido. É engraçadíssimo, né? Quando eu estava na faculdade, para mim, não tem conhecimento que você não vá usar uma hora, né? Eu fiz uma matéria extracurricular, né, gente? A gente está falando de 2003, tá? Tô velha. Que era biodireito.
Eu fui fazer, e foi tão rico, porque assim, tinham, acho que só, não sei se tinha mais alunos de direito, mas eram poucos, mas tinha o pessoal da veterinária, tinha o pessoal da biologia, tinha o pessoal da medicina, e assim, aquela troca, né, dentro do, né, de conteúdo ali, eu fui entender melhor o que que era transgênico, que eu podia comer que eu não ia morrer, né? Eu fui entender melhor, né, como que são feitos os testes clínicos. Então, eu escrevi um artigo sobre teste clínico lá na faculdade. Eu nunca imaginei, eu acabei advogando 4, 5 anos da minha vida na área de vigilância sanitária. Então, assim, eu nunca imaginei, né, que eu ia usar esse conhecimento em algum lugar, né? E o biodireito, né, depois da pandemia, e essa explosão que foi. Então, assim, não tem conhecimento inútil, não tem, Tudo não agrega. tem, tudo agrega. E eu fui também, né, dentro da carreira, eu fiz o curso da FGV, professora, né, na época era ministrado pelo André Abud, né, então eu já tinha esse conhecimento da minha carreira, mas eu quis fazer o curso também, né, para ter essa validação. Eu espero que não dê azar eu falar isso, mas eu fiz também o curso do CIARB, não sei o resultado ainda, mas, enfim, já valeu muito a pena a experiência, a troca, seja lá qual o resultado for, mas a troca que a gente tem a oportunidade de conversar com os árbitros, né, era uma visão que eu não tinha, porque eu tenho muito a visão da secretaria. Então, tem coisas, dilemas éticos, né, principalmente em arbitragens internacionais, conflitos de cultura, né, tudo isso eu vivi lá na dinâmica do CIARB. Então, valeu muito a pena, né? Então, acho que hoje tem realmente uma gama de cursos. Eu preciso fazer o curso do Adolfo, a gente estava falando aqui do IMAB, eu não tenho ainda essa formação em mediação, muito embora tenha a experiência de conduzir os procedimentos, mas eu não sou mediadora. Então, esse é mais um curso que eu quero fazer. E que não é uma extensão, e que não é, né, um doutorado, né? Então, eu estou respirando para o doutorado. Professor, uma hora eu vou criar coragem, mas eu tenho 2 filhos pequenos também, então não é muito fácil. Mas é isso, não tem conhecimento que seja perdido. Assim, vale, toda oportunidade tem que ser aproveitada. E agora já indo para a nossa última pergunta, depois a gente vai abrir para a pergunta da plateia. A gente conversou bastante sobre as hard skills, né? Então, aonde a gente se formou, o que que a gente pode fazer de mestrado, de especialização, línguas que a gente precisa aprender para se desenvolver. E acho que para essa última pergunta a gente queria trazer um pouco das soft skills. Então, vocês vieram de outras carreiras, né? Foram migrando até chegar na arbitragem. E como que essas soft skills ajudaram vocês, né? O que que vocês tiveram que desenvolver em termos de empatia, conexão, escuta, relacionamento interpessoal, para se desenvolver, para ir se mexendo na carreira e chegar até onde vocês chegaram hoje? Quem que gostaria de começar? Se você Bom, acho que uma das dificuldades que eu tive, né, que a gente estava falando, que eu comentei antes, que é a bendita da síndrome do impostor, né? Assim, eu era muito tímida, ainda sou um pouco, e tive que lidar um pouco com essa questão da abordagem, justamente, né? Hoje em dia, não basta você ter um currículo bom, né? Não, não é só a atividade acadêmica que importa, essa questão de você ter o emocional para construir o networking é importante, né? Então, se desprender um pouco do seu próprio julgamento. A gente também tem isso, obviamente, não 100%, né? A gente tem que ter um desconfiômetro ali na abordagem, mas, assim, a gente é o pior julgador, né, de nós próprios, Muito né? exigente. Exatamente, nós somos os mais exigentes. Então, tirar um pouco dessa questão para quem é tímido, né? Assim, respira, né? Você vai conseguir, né? E é isso, assim. Então, é o que eu falei, o não você já tem, né? Batalhe pelo sim. Então, acho que essa ferramenta da construção do networking e aposte em você mesmo, né? Confie em você mesmo, você é capaz. É interessante também o ponto de vista também feminino, né, da gente tratar. Eu lembro que quando essa empresa multinacional que eu fui trabalhar, logo depois que eu me formei, tinha muitos candidatos homens, né? Eu era praticamente a única mulher. Tive um processo seletivo grande e eu consegui passar, né? Para mim era uma surpresa, né? Como é que num ambiente tão masculino eu consegui, né? Porque também você tem pessoas sensíveis do outro lado, né? Então, como isso também ajuda a gente, né? Eu tive um chefe e ele falou assim, não, eu acho que
tinha que dar oportunidade também para mulheres, né? Falei, puxa, que bom, né? Eu fui para a CCI, fui ser representante brasileiro na Corte Internacional de Arbitragem. Foi a mesma coisa. Tinha um presidente da CCI, que era um inglês, e estou falando aqui da década do começo década, quando foi? Foi em 2009, por aí, né? Que estava já começando esse movimento em torno da mulher, da mulher ter mais oportunidade, de ter mais visibilidade, de nós deixarmos de trabalhar tanto nos bastidores. Nós sempre tivemos presente, mas nós estamos sempre nos bastidores, né? De ser protagonista também. E eu tive a oportunidade de ter esse presidente que falou, olha, representante tem que ter mulheres também, né? E eu fui, então, fui uma das... Tinha colegas também, mas eu fui uma das representantes, e depois me tornei a titular lá do representando o Brasil. E para mim foi super emocionante, né? Porque eu tinha estado lá como estagiária, né? E de repente você está sentadinha numa cadeira com a plaquinha do Brasil na frente, eu fiquei tão emocionada, sabe? Essas coisinhas assim que eu consegui, né? Consegui. Obviamente que você tem que ter um preparo para isso, mas então isso é interessante, você não ter tanta achar, mas quando isso vai acontecer, sabe? Deixa a coisa correr e faz as coisas certas, né? Que, que você vai também, porque eu gosto sempre de falar, né? Que as pessoas têm visibilidade, têm uma luz própria, né? E isso acontece desde que você esteja bem preparado, né? Por exemplo, para mulheres, por exemplo, falar, olha, mas agora eu tive filho, tá complicado. Às vezes as pessoas trabalham com advogados nesses escritórios grandes que tem uma concorrência muito grande. De repente você vai sentir a necessidade de parar um pouco para cuidar dos filhos, dos seus filhos. É algo da mulher, né? Mas esse momento que você estiver parado, não desperdice esse momento. Vai fazer outras coisas, né? Vai fazer um curso online, vai estudar um idioma estrangeiro, sabe? Então, eu acho que tudo na vida tem seu tempo, seu momento, sabe? Então, se você pensar dessa maneira, deixa a coisa correr, se prepare e deixa a coisa correr, né? E não force, sabe? Eu acho assim, essa coisa de querer forçar, de achar que você está com muita pressa para conseguir as coisas, não é para ninguém é desse jeito, né? Não é porque você se formou há 2 anos que você já vai ser sênior. Não vai ser nunca, vai ser júnior, entendeu? Mas é isso importante, as pessoas não ir com tanta sede ao pote, né? Eu acho que isso é importante. Lindo. Bom, eu vou tentar complementar aqui, porque já falaram tudo praticamente, mas assim, eu tive uma carreira no setor público, né? E como eu disse, eu acabei tendo conhecimento da arbitragem enquanto ainda procuradora do Estado, e eu acho que assim, uma coisa o que a Selma falou, a sensibilidade das pessoas, isso é muito importante você ter essa habilidade de identificar pessoas que têm algum tipo de conexão e que tem essa abertura para te orientar e para te ajudar. Eu tive uma grande sorte de conhecer, eu sempre falo, eu já falei isso em vários eventos, eu conheci o César Pereira, né, que é um dos super advogado, um excelente árbitro, e ele, num determinado momento, eu ainda era procuradora, nem pensava em sair da procuradoria, ele falou, ué, mas você não... Quanto tempo falta para você se aposentar? Eu falei, não muito tempo, mas, em princípio, né, eu adorava o meu trabalho. Ele falou, ué, mas por que você não se prepara para atuar como árbitra? Bom, e aí entra a síndrome do impostor, né? Eu achei um absurdo, eu falei, o quê? Imagina, eu atuar como árbitra. E aí ele falou, mas claro, você tem a matéria, o mais importante, é o conhecimento do direito material. E aí ele falou do CIARB, ele falou, faça uma preparação, estuda, vai atrás. E aí realmente acendeu a luzinha lá e eu acabei me preparando e num determinado ponto, e até aqui uma outra, sem querer me prolongar muito, como às vezes a gente tem que ser cara de pau, no LinkedIn eu acompanho já há bastante tempo e eu vi que estava sendo organizada uma conferência de arbitragem na construção em Londres, que todo ano tem em agosto, né? E um dos organizadores pôs lá, se você tiver algum tema que você queira explorar, você pode entrar em contato. Eu falei, quer saber? Eu vou entrar em contato. Aí mandei lá uma mensagem, falei, olha, eu
No Brasil, a gente tem o desenvolvimento da arbitragem com a administração pública. Eu acho que isso é de interesse para qualquer investidor estrangeiro, porque esses contratos de infraestrutura terão a cláusula de arbitragem. Eu gostaria de falar sobre esse tema na sua convenção. Aí e mandei assim, né, sem nenhuma expectativa. Ele, no mesmo dia, me respondeu, falou, você pode fazer um Zoom, 5 minutos? Eu, né, vamos lá. E fiz o Zoom e combinamos. Daí eu fui para Londres em agosto, isso foi em 2019, e dei uma palestra lá, e acabei outros escritórios combinaram, que eu conhecia, que combinaram, eu fiz eventos em outros escritórios. E quando eu voltei para o Brasil, eu tinha ido com meu marido, eu voltei e falei, quer saber, é isso que eu quero fazer da minha vida. E aí eu resolvi sair da procuradoria. Mas, enfim, então, isso para dizer que as oportunidades vão surgindo, a gente tem que se expor, como eu já mencionei, mas você tem que ter você tem que ter prazer nisso. Então, eu acho que como soft skill, é assim, tem que ser uma coisa prazerosa, você tem que gostar de conversar com as pessoas, né? Até brincando, meu marido fala, é o ambiente ideal, você adora a festa, né? Então tem coquetel, tem tudo. Então, é assim, você tem que gostar de fazer esse social. Se você não gosta, não, talvez não seja a sua área, né? Talvez seja melhor você ir para uma outra área aí que as pessoas não têm essa interação, porque a interação é necessária. Então, o estudo é necessário, tem que ser uma pessoa, mas isso eu acho que é para direito em geral, né? Se você não gosta de estudar e tal, é melhor não ir para a área do direito. E tentar se conectar com essas pessoas que estão abertas. Eu tive a Fiesp, por exemplo, foi uma das câmaras mais abertas. Logo no começo, quando a Procuradoria começou a se envolver na arbitragem, nós já fomos convidados para vir falar aqui, né? Depois o Câncer CBC, a Camarb, enfim, as instituições, elas são abertas para pessoas que têm interesse. E eu acho que uma habilidade grande que você tem que desenvolver é essa, de conversar, se expor, e sempre, eu gosto de falar, sempre se divertindo. Se não é para se divertir, para ter prazer, talvez tenha que se procurar uma outra área. Tem que ser autêntico, né? Exatamente. É isso mesmo, né? É sensacional. Quando você estava falando, Cristina, eu estava anotando aqui umas frases que eu vi recentemente e que eu achei tão interessante, falei, acho que cai bem trazer aqui. Não tive tempo, então tirei uma foto, por isso que eu estava no celular, né? É de um prêmio Nobel de Química, chamado David McClung. Ele ganhou o prêmio Nobel de Química em 2021. E ele deu 3 lições para a vida. Eu achei isso tão bonito, né? Olha que bacana o que ele fala. É fundamental aprender com os demais, porém sempre seguindo o seu próprio caminho. Depois ele falou que não tem, que o fracasso não te vença. É simplesmente outra palavra para dizer experiência. E a terceira, que eu não acabei aqui de copiar, que eu não deu tempo, né? Está inclusive em espanhol, né? Eu vou traduzir aqui para vocês. Olha que bonito que ele fala no final, que é justamente o que você falou, Cristina, que a gente tem que ter prazer no que faz. E mais importante, que a gente tem que ser uma pessoa, não exigir tanto da gente, né? E ele fala essa expressão assim: tente rir cada dia, tente rir cada dia. A vida pode ser dura, porém, nem sempre você terá que tomar a si mesmo muito a sério, né? Então, eu peguei essa frase essa semana, estava lendo no jornal, e tá, de espanhol, e ele esse comentário. Então é isso aí, gente. A gente tem que fazer as coisas que gosta, né? Não ser tão rígido conosco, com a gente mesmo. Saber que se fracassou, se uma porta fecha, outra abre, né? E pensar sempre que você aprende sempre, né? Foi o que você também comentou, né? A gente aprende com os demais, né? Sempre é uma troca de experiência. Sempre tem alguma coisa num livro, numa leitura, numa frase. Se você estiver antenado, você vai ver como aquilo serve para você. Olá, gente.
A minha dúvida é, deu para perceber até o momento que vocês foram excepcionais, principalmente para trazer a importância da prática e da técnica, mas eu queria aproveitar o gancho que vocês chegaram a comentar como mulheres mesmo na prática, na arbitragem, e eu queria saber, comparando com o início de carreira até o momento que vocês trabalham com arbitragem, se vocês sentem que essa relutância na participação mais presente, mais enfoque da mulher na arbitragem tem mudado em relação à exposição mesmo, a estar como um papel principal e não só como a própria professora Selma comentou, de estar mais atrás das cortinas, né? Bastidores. Entre aspas, exato. Eu queria saber na prática jurídica, principalmente como mulher, a visão que vocês têm em relação a isso, comparativo, assim, de antes e atualmente. Bom, posso começar, mas eu acho que a gente está vivendo um momento esplendoroso para a mulher, né? E assim, em termos de uma igualdade mesmo. Eu acho que isso não tem retorno. Se a gente fazer um levantamento da história, né? Isso ocorreu há milênios, né? Há milênios a mulher estava colocada num segundo plano, né? E a gente está conseguindo hoje demonstrar que a gente está aqui porque tem capacidade e competência, né, para concorrer em igualdade de condições, né? Isso que é importante. E eu acho, me parece que tem uma aceitabilidade muito grande em todos os sentidos. Você vê hoje, por exemplo, a indicação de árbitros, né? Você faz uma relação, por exemplo, você vai indicar um árbitro presidente, você como coárbitra. Eu sempre adoto o seguinte: são 10 nomes, 5 homens, 5 mulheres. Porque o perfil que interessa é o perfil da capacidade e da competência, seja homem, seja mulher, né? Então, essa igualdade é importante. E é importante também a gente verificar esse trabalho das câmaras. Por exemplo, tem que indicar um presidente, a Câmara vai dar uma preferência, ou dentro de um equilíbrio, não necessariamente, né? Mas vai dar uma preferência para ver se pode indicar uma mulher, né? Como eu fui sempre, assim, foi assim, praticamente, vamos dizer, pioneira, né, na área e tudo mais, eu nunca enfrentei nenhuma dificuldade, né? Inclusive, eu cheguei a ser a segunda arbitragem da Câmara de Comércio do Brasil-Canadá em 1994, eu fui indicada como presidente, né? E aquilo era... Primeiro, também não tinha muita arbitragem, mas era absolutamente insólito, né? Você ser presidente numa Câmara, na segunda arbitragem existente ali na Câmara da CCBC, né? Mas eu acho isso, muitas vezes as pessoas, o que acontecia antes, né? Era tão automático que esse era um mundo só masculino, que a coisa fluía, mas de repente as pessoas começaram a perceber que tinham que também indicar mulheres e tudo mais. E a gente pode colaborar muito com isso, não é só uma atitude assim de impositiva, mas às vezes com uma fala. Sabe, às vezes você está num ambiente e você fala, olha, mas tem tal pessoa, tocando uma ideia em colegas para indicação de um árbitro, tem tal pessoa, né? É uma mulher, por que não? Aí, sabe, se dá aquele clique, porque às vezes as pessoas falam, não, havia uma reação muito grande contra, não havia reação, às vezes não é isso, é que as pessoas não percebiam. E hoje, com esse movimento todo de igualdade, né, de gênero e tudo mais, isso melhorou muito. Então, eu nunca tive, uma vez só que foi um colega falou, olha, eu tentei te indicar como árbitro, mas o cliente queria um homem, entendeu que era melhor um homem. Mas tudo bem, isso nunca me atrapalhou em nada, né? Eu acho que eu falo sempre, a gente tem o nosso espaço, né? E tendo capacidade, tendo competência, e eu vejo que no Brasil, não sei, eu não acho que a sociedade, assim, no nosso ambiente profissional, ela seja eminentemente machista, vamos dizer assim, né? Porque frequentemente a gente é indicada por colegas, né? Que fazem questão de ter uma mulher no tribunal arbitral, né? Então, eu acho que isso é algo que está acontecendo e está se tornando cada vez maior. As câmaras estão colaborando muito com isso e a sensibilidade da sociedade também. Isso é importante, né? É difícil falar para mim, porque a minha experiência na área de arbitragem é mais recente e até talvez tenha sido favorecida pelo fato de ser mulher, porque eu sei que havia uma demanda grande por profissionais que atuam em infraestrutura e mulheres na infraestrutura, que é mais raro ainda, né? Então, eu me encaixei nesse perfil e realmente, assim que eu resolvi atuar como árbitra, eu acabei, assim, tendo
Estou sendo bem feliz aí no número de indicações. Agora, e o começo da minha carreira foi no setor público. No setor público, você não tem isso, porque você presta concurso para entrar e que independe do gênero, raça, cor, etc. Então, e eu também concordo um pouco, acho que assim, você fez uma afirmação, né? Que havia uma resistência na indicação. Eu não sei se havia essa resistência, eu acho que é mais um desconhecimento. Exato. Pode ser que existisse, eu não sei, mas a minha impressão é o desconhecimento, porque hoje em dia, em todos os painéis que eu atuo, eu já participei em vários painéis que são só mulheres, né? E sempre tem, a gente pensa em nomes de mulher para a presidência também. Trazendo um pouco, né, das estatísticas até da Câmara, assim, varia ano a ano o percentual, né, mas a gente tem, em média, uma indicação para coárbitro de 30% de mulheres, né, mas para presidência, assim, já ano passado não foi assim, mas na maioria dos anos, as presidentes costumam ser mais de 50% mulheres. Justamente porque a gente já vê essa conscientização dos homens, né, de ter, né, de trazer para o painel, então, a diversidade. Então, os dois coárbitros, normalmente homens, eles pensam, de fato, em trazer uma mulher para compor o painel. Isso a gente tem como estatística mesmo, né. Uma coisa que eu li um tempo atrás, que eu achei super interessante, é que dentro da academia, né, há uma disparidade no crescimento de carreira dos pesquisadores, porque os homens eles não têm a pausa da maternidade. Então, a mulher, com frequência, ela fica com um lapso dentro do currículo dela. Né? Ah, mas aqui você não produziu nada, né? Poxa, ela produziu coisa pra caramba. Estava cuidando de uma vida, né, em prol da sociedade. Mas não tinha essa visão. Então, eu vi que agora está sendo inserido no currículo Lattes esse período de maternidade, está sendo reconhecido. Né? Então, para trazer um pouco mais igualdade no campo da pesquisa. E dentro da arbitragem, é interessante falar que existe um pledge, que é o ERA Pledge, que as instituições, acredito que todas elas, né, as maiores aqui do Brasil, aderiram. Então, a gente tem um compromisso, efetivamente, de ter pelo menos 30% de participação feminina em evento, em tribunal arbitral, enfim. Então, a gente tem esse compromisso, né? Quando a indicação cabe à presidência da Câmara, que é o ministro Sidney, com a anuência da ministra Ellen, o que a gente normalmente faz, né? Enquanto secretaria, a gente vê dentro do nosso quadro quais são os profissionais que a gente entende que tem a expertise necessária para aquele caso e manda uma lista. Essa lista, gente, sempre vai ter mulheres, sempre. Sempre. E isso é uma regra. Essa lista sempre vai ter mulheres. Então, a gente tem efetivamente nos casos de árbitro único, que são indicados pela presidente da Câmara, uma maior participação feminina garantida. E é interessante também, né? Me lembro, hoje em dia a gente tem mais painéis que são femininos, 100% femininos, acontece já, né, bastante. E eu me lembro de um painel em especial e de uma reunião que a gente entrou com o Tribunal Arbitral, e eu me lembro da alegria de um advogado, falando, nossa, mas com um painel desse, assim, o olho dele brilhou, porque eram, assim, não eram só mulheres, eram mulheres reconhecidas, mulheres, né, com a reputação construída, como a gente falou. Então, assim, a gente vê uma mudança cultural muito grande. E, para minha alegria, queria ressaltar aqui também que a gente teve uma mudança, né, no conselho da nossa Câmara, que foi presidido por muitos anos e brilhantemente pelo professor Kazuo Watanabe e pelo professor Magalhães, mas que agora é presidido pela professora Selma e pela doutora Adriana Bragueta. E eu me lembro que no dia que foi feita a eleição, lá no conselho, falaram, vamos colocar uma mulher e um homem, né? E a ministra Ellen foi muito assertiva de falar, não, 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 vão ser duas mulheres, mas nossa, mas isso não vai trazer um desequilíbrio, né? Houve, né, uma conversa assim, não, esse território, né, digamos assim, sempre foi deles, por que a gente não pode ter duas mulheres? Então, é uma mudança que começa, né, de dentro para fora também. A pesquisa Arbitragens e Números, que já faz há tantos anos, né? A partir do ano passado, de 2022, nós incluímos a pergunta de participação de mulheres em tribunais arbitrais.
Então, ainda há um déficit grande, né? E a gente percebe que o percentual que é alto é o percentual em que as câmaras indicam presidentes. Então, elas estão cumprindo esse papel, né? De indicar mulheres também. Agora, vamos ver desse ano que a gente já está pautando, né, Bruno? A gente está pautando aí, tabulando a pesquisa para ver se a gente conseguiu algo mais positivo nesse sentido, né? Então, vamos ver. Ah, bom, acho que só em complemento à pesquisa, realmente parece que na última pesquisa e pelo que a gente já tem visto, parece que a maior discrepância que existe é em coárbitro, que normalmente é indicado pelas partes. Mas aí então eu acho que até faço um convite para participar desses grupos. Não precisa ser só o IMG, mas está aqui o convite oficial também. Mas tem outros grupos de todas as câmaras, praticamente tem um grupo jovem, inclusive será um prazer aqui contribuir com o da Fiesp, da CESP-Fiesp. Mas eu acho que às vezes a gente precisa de mais esclarecimento do próprio mercado, porque eu pessoalmente vejo isso como ineficiência, porque se existe essa discrepância é porque tem alguém ali, talvez muito bem capacitado, que por uma falha pessoal de alguém do mercado, não tá percebendo o valor que tem ali. E então eu acho que o que a gente principalmente precisa é de mulheres participando nesses grupos e podendo que possam contribuir, dizendo exatamente o que o grupo, o que o ente, pessoa jurídica, pode fazer para tentar esclarecer. E eu acho que isso também vai da nossa parte de entrar em contato talvez com os próprios agentes do mercado, porque se esse ponto está vindo da indicação de coárbitros, talvez fosse uma missão nossa aqui, aí eu já falando aqui para a minha diretoria que está presente, talvez a gente pensar alguma coisa com quem atua como advogado da parte e com o próprio pessoal que gere as empresas, porque pelo menos se não está resolvido agora, a gente pode começar a criar uma nova geração para que daqui a um tempo isso só fique no livro de história. Bom, gente, Eu queria só fazer uma retificação, porque quando eu falei o número dos 2 livros, eu me equivoquei. O livro do René Davy é o Grandes Sistemas de Direito Contemporâneo. Tá? Acho que a gente pode deixar também depois, né? Embaixo, disponível. bom, gostaria de saber se a gente tem mais alguma pergunta da plateia. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, tanto das nossas convidadas como dos que vieram participar aqui ao vivo desse evento. Muito obrigado. E com isso, eu gostaria de passar a palavra para os moderadores, para as palestrantes, para as palavras de encerramento. Muito obrigado. Bom, eu queria agradecer aqui a iniciativa dos Young Members, acho que são eventos sensacionais que estão sendo organizados. Queria agradecer a participação da Selma e da Lilian por ceder o espaço aqui, sensacional. E queria convidar os estudantes, trazer uma informação que os estudantes podem se filiar ao CIARB e a filiação é gratuita, não existe anuidade para ser paga. E é um meio muito interessante de ter, então, contato com todo o material que é divulgado, todo o networking, enfim. Fica aqui o convite para os estudantes se filiarem. É só procurar no site, é ciarb.org, é o site do CIARB de Londres, e convido, então, a todos a se filiarem. Bom, eu queria agradecer também, foi um prazer estar aqui com vocês e louvo também essa iniciativa, porque é muito importante esses diálogos, essas conversas, para mostrar para a juventude que ela tem um grande caminho a percorrer, né? Isso é importante. Obrigada. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, né, de ser host desse evento enfim, poder participar também. Espero ter agregado alguma coisa aqui com a minha experiência de vida. E deixar o convite para que a gente faça outros, né? Aqui a gente quer deixar disponível o espaço para o CIARB, né? A gente tem a possibilidade de fazer audiências simuladas, a gente tem vários auditórios, então é um prazer recebê-los e espero revê-los em breve. Obrigada. Genial, genial. E a gente comentou isso aí. Gostei demais. Gente, queria aproveitar, então, que estamos em 8 pessoas e convidá-los todos para almoçar. Vocês
escolhe Claro. a disponibilidade. Então, vamos almoçar lá no 16º andar. Gente, muito bom, viu? Foi bom, Nossa, sim. que prazer. Diante de nós. Nossa, que delícia. É. Quem dera ter a idade de vocês e utilizar toda a oportunidade que vocês têm pela frente. Nossa, A gente vai ser